Professora Karine, que não pode estar hoje presente, que nos convidou para colaborar e participar do Segmentos Farmacêuticos, que é um evento de extensão muito antes da pandemia, de modo remoto e de acessibilidade a todo o Brasil. Então, só tenho mesmo que agradecer essa oportunidade e também parabenizar, né, e agradecer o professor Max, parabenizar pelo trabalho que ele tem feito. E o professor Max, que de uma forma muito gentil, no primeiro momento que eu pedi o contato dele, também no evento que ele já falava sobre o assunto, me permitiu passar o e-mail, o WhatsApp, e desde então a gente, via remoto, né? Desde a pandemia, temos aí desenvolvido algumas pequenas parcerias, né? Que a gente espera que prospere. Eu vou então fazer uma breve apresentação do professor Max, não sei se ele vai falar um pouquinho do percurso dele voltado a essa parte assistencial, mas eu gostaria de falar que o professor Denilson Maurício Viana, ele é graduado em farmácia pela Universidade Federal do Alagoas, ele é professor adjunto do Departamento do Medicamento da Universidade Federal da Bahia, ele é membro do colegiado do curso de farmácia da Federal da Bahia, ele é doutor em Ciências da Saúde pela Universidade de Alagoas, onde ele graduou, mestre em Ciências Farmacêuticas, também pela Universidade do Alagoas, especialista em farmacologia clínica desde 2014 pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa e Extensão. E desenvolve pesquisas, né, atualmente em farmácia clínica junto à farmácia universitária. É o nosso sonho pós-pandemia, ou retornando ao novo normal, poder desenvolver o mesmo, viu, Max? Inspirados no seu trabalho. E ensaios pré-clínicos voltados às desordens neuroimunoendócrinas, probioticoterapia e suplementação. Max, mais uma vez, muito obrigada e nós nos sentimos honrados pela sua presença. A palavra é sua. Olá, pessoal, bom dia a todos e a todas. Obrigado você, Patrícia, e a professora Karine pelo convite, né, e por toda a assistência que vocês têm me prestado durante a organização do evento, né. Parabenizo também pela iniciativa do SIG. Agradeço também ao Lucas, né, que também nos prestou orientação nesses dias da plataforma, embora o RNP seja da UFBA também, mas eu nunca fui anfitrião. Então, essa é a primeira vez que eu estou passando, né, a apresentação. E também agradeço a todos os presentes, né? Que bom que vocês têm interesse pela área. Eu acho uma área extremamente em ascensão dentro da farmácia, né? Dentro da área de suplementação também, a nossa inserção farmacêutica. E também, antes de começar, desejo sucesso à FU de vocês, né? A farmácia universitária de vocês, que ela possa voar, né? Que ela possa decolar aí também na cidade de vocês. Aqui nós temos envolvido telemedicina nesse processo, nesse período remoto, então atendendo alguns pacientes, e em bancada desenvolvendo algumas pesquisas voltadas a alguns suplementos, né? Mais especificamente a minha paixão, que é a probiótico-terapia, que eu vou abordar ela com um pouquinho mais de carinho aqui durante a apresentação. Gente, no chat aqui, me coloquem assim, mais ou menos como é o interesse de vocês pela área da suplementação, se vocês são usuários de suplementos, a aptidão que vocês têm, se já tiveram alguma experiência clínica com isso, se vocês já tiveram experiência pessoal com isso, se já atenderam pacientes com isso, isso eu vou colocando ao longo da apresentação e aí eu vou puxando vocês para dentro dela, tá bom? E além de... nesse ano vai retornar, eu também sou professor, membro do Conselho Federal de Farmácia no módulo de gestão de peso. Então, eu geralmente capacito os farmacêuticos do Brasil nessa temática de obesidade, perda de peso ou suplementação. Então, quem sabe um dia possamos nos encontrar pessoalmente, talvez num campus aí de São Paulo, tá bom? Então, vamos lá. Comentar um pouquinho como é essa prescrição voltada para atletas, certo? Inicialmente, qual é o nosso embasamento legal, né? Então, assim, o que nos faz legalmente, nos permite, né? É a RDC 243 da Anvisa, de 2018, e que ela define, ainda que incipiente, né, de forma incipiente, não tão completa, não tão legal ainda, suplemento como um produto para ingestão oral
Então, aqui automaticamente se descarta, por exemplo, aquela opção de BCAA injetável, né, ou demais injetáveis. Então, qualquer via parenteral está totalmente descartada dentro da suplementação. Ou até alguns que eu já vi quererem prescrever citoneurin, mas citoneurin injetável, tá? Apresentado em formas farmacêuticas diversas, gente. Então, aqui a gente pode brincar com alguns pacientes. Uma barra pré-treino, uma barra termogênica pré-treino, uma goma, uma jujuba, um pirulito, se for uma criança que necessite de complexo B, por exemplo, um chocolate. Meus pacientes adoram chocolates, destinados a suplementar a alimentação de indivíduos saudáveis. Esse termo é o que eu não gosto, porque são geralmente pessoas não saudáveis, entre aspas, que mais necessitam suplementar, né? Com nutrientes. Então, a gente pode adicionar dentro da nossa prescrição complexos vitamínicos, micro ou macroelementos, tá? Substâncias bioativas das mais diversas classes, então termogênicos, nós podemos colocar diuréticos, antioxidantes, potencializadores de cognição ou de treino, enzimas, lactase, alfa-glicosidase, galactase, diversas, probióticos, que eu vou colocar um pouquinho, eles de forma isolada ou combinada. Então, ainda existem diversas. Embora essa definição começou em 1999, ela não está fechada, ela não está completa, ela não está legal. Então, em outras palavras, o suplemento ele vai como nome de suplementar, complementar de alguma forma aquilo que te falta. Então, se é um paciente carente em vitamina D, que é o que a gente mais observa, e aí pós-pandemia é o que mais a gente vai ter em razão do enclausuramento, do lockdown, né? Então, assim, pouca exposição solar, pouca suplementação vitamina D. Então, a gente vai ver aí uma epidemia aí também de pacientes insuficientes. Então, se ele é insuficiente, constatado pela clínica mais a bioquímica, suplementa, certo? Não vai haver toxicidade, não é como algumas pessoas falam, bombas, esteroides, não tem nada a ver, tá? E para a gente contextualizar melhor, eu trouxe para vocês aqui como seriam essas necessidades diárias que nós temos. Essas necessidades calóricas, por exemplo, ela se baseia em taxa metabólica basal, que pode ser aferida ou por métodos intuitivos, como, por exemplo, Harris Benedict, que é uma calculadora que a gente pode aplicar na clínica para mensurar a taxa metabólica, atividade física e também o efeito térmico de alguns alimentos. E temos as necessidades nutricionais. Então, aqui eu coloquei mais ou menos a necessidade de um atleta, já que a nossa palestra é voltada para atletas. Então, assim, eles podem chegar a níveis elevadíssimos de carboidrato. Gente, eu estou mais uma vez focando. Nós estamos lidando com, né, super-heróis do esporte. Então, é algo muito alto, tá? Um paciente, por exemplo, sem estar dentro desse âmbito esportivo, claro que vai precisar de mais. E, por exemplo, se for um atleta de endurance, esse nível de proteína é o dobro. Eles alcançam 3 gramas de proteína quilo ao dia, tá? Então, essas são as principais necessidades diárias que a gente pode ajudar a complementar através de suplementos. Um grande complicador, não só para atletas, mas para pacientes obesos ou para a clínica, é o Avatali, que é o álcool. O álcool ele é um importante complicador da perda de peso, do desempenho atlético, do desempenho aeróbico, do desempenho, enfim, de diversas categorias. E não é à toa que ele é utilizado, ele é um dos proibidos, né, dentro da categoria de doping, porque ele consegue relaxar em certas quantidades, ele consegue excitar em certas quantidades, e o álcool ele representa um importante complicador dentro dessas necessidades. Por quê? Ele é considerado uma caloria vazia. Então, ele tem ali 7 calorias por grama, totalmente vazia, que não contribui em fibra, não contribui em carboidrato, em nada. O álcool, ele é pura e simplesmente social. Além disso, o álcool de nada mais serve, né? Eu sempre falo para meus pacientes, assim, quando eu estou tentando reeducá-los, que eu não digo não para eles, senão é pior, porque senão eles vão, ao invés de uma caixa, eles tomam 2, né? Então, assim, nesse processo de reeducação, eu falo para eles, cuidado com o primeiro copo, né? Vai devagar, vai leve, vai sem muita pretensão de querer, né, beber até morrer, vai devagarzinho, né? E aí eles vão automaticamente gerando consciência, mas eu já chego num exemplo daqui. E dentro de um contexto atlético, eu trouxe aqui um exemplo que a nossa fisiculturista campeã, que é a Larissa Cunha, na época, 2017, 2018, ela tinha 42 anos, 1,65, um nível baixíssimo de porcentagem de gordura corporal, 3%. Então, isso para a mulher acarreta em consequências clínicas, como amenorreia, enfim.
85 quilos. Então, essa atleta é de endurance, é de ponta, é de fisiculturismo. Ela precisa de uma necessidade diária de 3 gramas de proteína quilo dia. Se ela pesa 85 e ela precisa de 3, então multipliquei aqui, ó, 3 vezes 85, que é o peso, 255 gramas de proteína. Um peito de frango, em média, assim, uma porção grande de frango de 100 gramas, equivale a 25 gramas. Isso quer dizer que ela precisa, em média, 10 filés de peito de frango por dia. Isso, em termos práticos, é impossível. Então, um peito desse aí poderia ser facilmente substituído por 1 a 2 scoops de whey protein. Então, facilmente administrados. Então, o frango você ainda vai ter que temperar, ter um cozimento, uma cocção. Diferentemente de você pegar o pó de um whey, jogou na água, dissolveu, que é facilmente solúvel, ingeriu. Então, a grande sacada também do suplemento é praticidade. Tem essa super vantagem de você mensurar, de você conseguir precisar naquela porção aquela quantidade que você precisa, tá? Então, essa é uma das importantes vantagens dessa suplementação. Abordando, já fiz essa contextualização, e aqui é uma exposição breve, né? Então, aqui a ideia é mais plantar ideias do que simplesmente abordá-las de forma minuciosa. Vamos começar com os hidroeletrolíticos. São repositores, né? Como o próprio nome fala, para repor água e eletrólitos. Muitos não praticantes de exercício utilizam. Se esse uso, pessoal, for pontual, fui no mercado, queria um Gatorade, sem nenhum problema. O problema irracional se torna a partir do momento que você não é um atleta e consome isso com frequência. Tá? Então isso é importante a gente ressaltar. Por quê? A gente vai ver algumas consequências, que eu utilizo isso dentro da anamnese clínica, para educar, né, gerar ao paciente essa autoeducação, esse automonitoramento. Então, para quem eles são indicados? Para atletas de altos níveis de treino. Então, ó, esse estudo já bem preliminar demonstrou atletas ginastas femininas ou adolescentes com cargas de treino de 29 horas a mais ou menos 25 horas por semana. Então, elas poderiam alcançar 44 horas de treino. Então, óbvio que vai perder muito eletrólito, vai perder muita água, e isso pode gerar fadigas, isso pode gerar, né, processos não só de fadiga periférica, mas como também fadiga central. Então, para isso, são repostos esses eletrólitos e também a perda de água excessiva, que ela é perceptível, essa desidratação é perceptível a partir de 2 horas de exercício extenuante, né? Imagina uma ginasta, ela tem que estar o tempo todo correndo, ou saltando, ou pulando, em constante movimento. Então, se ela parar o treino, eu vou ter que tomar uma grande quantidade de água, não tem como. Né? Isso a gente até sabe pelo parasimpático, isso não vai ser possível. E aí o que acontece? Rapidamente ela ingere um carbogel, que já tem um alto teor ali, diluído na própria boca, que eles fazem, né? Ou às vezes até mesmo um atleta, que na própria Olimpíada, um atleta ele foi prejudicado em rendimento porque ele derrubou o sachê. Então aquela refeição ali fez falta. Porque a gente não está lidando aqui com aqueles 5 quilômetros da corrida de rua. A gente está falando de uma corrida de 42, né? Então aquele carboidrato, aquela energia ali falta, tá? Ou em 2016 no Rio, um nadador estava lá e aí na hora dele pegar o carbogel, caiu na água. Já era. Já era lá no staff, então vai prejudicar o desempenho, óbvio. E essa desidratação é perceptível por um pozinho branco que fica na pele. Então não sei se vocês já perceberam, o pessoal que vai para a praia, no litoral de São Paulo, os que estão aí, enfim, ficam muito na praia sem beber água ou desidratando no álcool, enfim, que fica cinza, um pozinho branco na pele. Aquilo ali é sódio, que o organismo indica que está desidratado, né? Que a pele está desidratada. E também esse alto teor de treino eleva, em média, a nossa temperatura corporal a 37, mais ou menos 1 grau Celsius. Isso culmina, né? Resulta nessa desidratação e nessa perda excessiva de eletrólitos. Então, para isso, eu coloquei aqui uma tabela contém os elementos obrigatórios dentro desses repositores. O que é obrigatório? Carboidrato, sódio, cloreto e potássio. São os 4 primeiros da tabela, tá? Todos os demais, eles são opcionais. Se tiver, ok. Se não tiver também, ok. O que não pode conter ou não deve conter? Proteína, porque proteína não é de fácil digestão. Imagina, você correndo, tentando digerir proteína, não é legal. Nem fibra. Então, isso é totalmente não indicado, né? Então, por isso vocês não vão ver esse conteúdo nesses suplementos. E que, se utilizados, como eu falei, de forma irracional, eles podem resultar, por exemplo, né, em desequilíbrios hidroeletrolíticos. Então, excessos de potássio podem resultar, por exemplo, em arritmias, certo? Fora que
isso pode levar a muitos danos da cavidade bucal. Então, por exemplo, erosões, né? A mucosa gástrica também, porque é muito ácido. A gente vê aqui no estudo aqui embaixo, de 2010, ó, o Gatorade ele tem um pH de 2,03 e o Marathon 2,93. Isso é uma condição absurdamente ácida. Isso dentro de uma condição oral, isso leva a perda, né, fácil, a erosão fácil da matriz, né, na hidroxipatita dos dentes, certo? Então, esse seria o principal prejuízo a longo prazo. Não é nem médio, nem curto prazo, tá? Mas se o paciente já é suscetível a distúrbios gástricos, a distúrbios erosivos bucais, já não é indicado, certo? Então, esse caso aí, ou pontual, ou para um caso mais de atleta, tá? Uma outra classe de suplementos são os polivitamínicos, micro e macroelementos, certo? Eu não vou focar aqui todas as vitaminas, todos os minerais, porque não vem ao caso, mas alguns em específico preciso pontuar. Especialmente as vitaminas B12 e B6, porque são vitaminas muito envolvidas em gliconeogênese, tá? Então, sem glicogênio, que é nossa segunda principal fonte de armazenamento energético, vai haver fadigas, tanto para a qualidade do teu treino, quanto para qualidades, por exemplo, cognitivas. Então, o atleta, gente, não é só físico. O atleta também é uma pessoa. Ele também tem outras vidas. Ele também tem aulas teóricas, né? Então, um jogo, uma partida, não é só treino, é estudo. Então, tem uma análise, e tem inclusive análises estatísticas, tem estatísticos envolvidos. Sem essa cognição eficaz, também não faz sucesso, tá? Então, a B12 e a B6 têm um olhar especial para ela. E a B12 em específico, em carência, que é o que a gente mais observa, por exemplo, em pacientes bariátricos, pacientes veganos. Por quê? Bariátrico, ele tem uma área reduzida consideravelmente do estômago, certo? Então, no seu estômago, pelas células parietais, são produzidos fatores intrínsecos, que ao interagirem com a B12 recém-administrada, vai lá no intestino e esse complexo B12, fator intrínseco, é absorvido. Se tu tens aí metade desse estômago, ou 70%, 90% reduzido, reduz esse teor de fator intrínseco, reduz consideravelmente a B12. Resultado clínico, anemia megaloblástica. Então, chegamos pacientes, né, gastrectomizados, de que forma? Astênicos, né, super cansados, não sabem por que a fadiga. Cansados, com eflúvio telógeno, que é uma queda excessiva de cabelo, com a pele muito seca, sem energia. Sem energia. E aí, assim, ele já vem com exames, normalmente, né, pré-clínicos, ou faço rastreamento, e aí eu constato, é B12. Então, isso também bate com o veganismo. Acho interessantíssima a cultura vegana, não sou adepto, mas eu acho interessantíssima a filosofia vegana para quem de fato a pratica, mas a gente sabe que a principal fonte de B12 é carne vermelha, tá? Querendo ou não, a carne vermelha é a principal fonte de zinco, principal fonte de B12, e essa deficiência da carne vermelha é observada nesses pacientes também. Então, são dois grupos que a gente precisa de uma atenção maior voltada a essa prescrição de vitamina B12, tá? Então, essas eu queria reforçar. E zinco, todo mundo, pode ser quem for, de uma criança a um adulto, eu sempre jogo zinco. Por quê? Quase todo mundo é deficiente. E zinco é importante em tudo. Imagina aí um tecido ou um órgão. Pronto, o zinco está envolvido. Tá? Então, desde uma paciente que aplicou Botox, para prolongar o Botox dela, prescrevo zinco também, que ele potencializa, desde, por exemplo, uma testosterona que precisa ser elevada. Então, se eu pegar aqui, se tiver aí 10 homens aqui no chat, se eu fizer análise de testosterona em 10 homens, eu tenho quase certeza que, para aqueles que não suplementam zinco ou não se alimentam de fontes de zinco, 8 ou 9 têm testosterona livre inferior àqueles que suplementam. Porque ela é muito importante na catalisação. Então, ela é um importante catalisador de reações, tá? Então, zinco, sempre pense no zinco. Oleaginosas, certo? Ah, professor, mas é muito caro. Não, mas amendoim é barato. Né? Então, eu sempre também penso em fontes alternativas. Né? Castanha eu sei que é cara, amêndoa eu sei que é cara, mas temos amendoim, que é bem similar. Né? Então, em termos de teor de zinco, ok também. Peixes, né? Então, embora o Nordeste tenha muito apelo por peixe, não é todo mundo que consome peixe, certo? Eu vi muito isso no Centro-Oeste, achei bem interessante. Eu nunca tinha presenciado, por exemplo, Patrícia, rodízio de peixe. Então, isso foi muito inusitado para mim. E eu parabenizei a turma, disse que bom que vocês têm essa cultura do peixe, tá? Então, essa questão dos polivitamínicos eu precisava focar nesses em específico. E também eu queria
mostrar para vocês, dentro do contexto do cuidado, que esses polivitamínicos micro e macro não são apenas benéficos, eles também realizam interações, e isso a gente precisa estar atento. Então, ó, eu trouxe para vocês que elevadas doses de vitamina A, então a hipervitaminose A, pode, né, inibir o citocromo P450 na subunidade 2C19. Então, o que isso acontece? Aumento dos níveis de varfarina, por exemplo. Tá? Qual é um fármaco muito similar a uma hipervitaminose A? Os retinóicos. Isotretinoína, né, o Roacutan, tretinoína, adapaleno. Então, isso tudo pode resultar na inibição da varfarina, né, inibição enzimática. Ou ainda, ó, pacientes alcoólatras crônicos, né, podem ter diminuição de B1 comprometida, corticoide, então, antissecretores gástricos, né, omeprazol, ranitidina, cimetidina. Eu sou da teoria do menos prazol. Inibidores de bomba de próton, antissecretores gástricos não devem ser utilizados de forma crônica. Eu sei que a nossa medicina, em sua maioria, é bem racional nesse aspecto, mas a gente precisa mudar isso aí. Porque os nossos pacientes estão muito deficientes em B12 e pode analisar. De 10 pacientes que vocês tiverem omeprazol ou qualquer prazol da vida, os 10 se encontram com leve demência, astênicos, porque estão provavelmente com megaloblástica, tá? Todos isso aí geram deficiências de vitamina B, assim como hidralazina, né, antipertensivo, anticonvulsivante de modo geral, ó, fenitoína, topiramato, fenobarbital, carbamazepina, e imunomoduladores, né, imunossupressores como metotrexato, doxorubicina, também reduz os níveis de B6 e B12. Metformina também reduz vitamina B, anticoncepcionais, e a gente sabe que tanto metformina como anticoncepcional não é um uso pontual, é um uso por um tempo muito prolongado, né? E metformina, inclusive, pode ser até uso crônico, tá? Então, para estes pacientes, ou seja, diabéticos, que já também às vezes apresentam resistência insulínica, cansaço. Então, a maioria... gente, eu não aguento mais os meus pacientes escutar a palavra cansaço. Essa é a palavra que define o quadro dos meus pacientes na pandemia, tá? Antes da pandemia já era, né? Só piorou. Além do que, ó, cálcio e ferro também são diminuídos na presença de antissecretores gástricos, né? Ranitidina, ou inibidores de bomba de próton. Então, isso combina em quê? Anemia ferropriva, osteoporose, osteopenia, né? Sarcopenia, tá? Carbonato de cálcio reduz, ó, azitromicina, gabapentina, rosuvastatina. Eita, faltou um C aqui, gente. A vitamina C, ela reduz a absorção de beta-bloqueadores, né? Vitamina C, ácido ascórbico, muito ácido. Beta-bloqueador, pKa básico. Então, acontece ali ionização, né, em nível intestinal. Então, quantos pacientes nossos gostam, né, utilizam propranolol, utilizam atenolol, né, ou qualquer beta-bloqueador e jogam junto ali o quê? Um redoxon, por exemplo, né? Principalmente idoso. Idoso ainda adora redoxon. Então, isso vai reduzir completamente a absorção de beta-bloqueadores e, além disso, vai culminar em quê? Em diminuição da eficácia da resposta pressórica. Então, aquele paciente vai dizer, doutor, eu tô tomando propranolol, eu tô tomando meu carvedilol, mas o que está acontecendo? Quando você investiga, tá junto um redoxon. Então, qual é o manejo nesse momento aí? Espaça, né? Então, é rápida a absorção, tanto de um como de outro. Então, espaça uma hora que tá tudo ok, tá? Então, não é um problema grave, é só um problema que devemos estar atentos, tá? Hidrocortisona com vitamina C. Então, já aqui vai ter uma absorção também diminuída só que da vitamina C. Então, o ácido ascórbico também é responsável por aumentar os níveis de anticoncepcional, né, um análogo de estrogênio, assim como pode gerar um aumento no metabolismo do antiviral Indinavir e da B12 quando utilizados concomitantemente. Então, a ideia que eu trago para vocês é tentar reduzir aquela ideia de que polivitamínicos não são ofensivos e de que eles podem causar interações, que a maioria dos farmacêuticos ou das pessoas não tem isso em mente, tá? Então, que acenda essa luz aí na cabeça de vocês, tá certo? Trouxe uma das categorias que eu mais adoro e que agora foi explicitamente colocada na nossa legislação, que é a área, inclusive, que eu trabalho com o Camundongos. A gente fez uma recém-parceria internacional nessa área, então, assim, é uma área que está... Gente, você colocou o probiótico num projeto, colocou o probiótico em qualquer lugar do mundo, vai dar certo. Porque esses micro-organismos, eles, de fato, eles são mágicos, tá? Acreditem. Então, aquela historinha de Floratil, Florax, Repoflor, apenas para uma condição intestinal, é ultrapassadíssima, tá certo? Então,
a ideia de que o intestino ele regula tudo é verdade. Não é porque eu sou defensor da área, mas é verdade. Postulava-se que o intestino era de fato o segundo cérebro e é totalmente verdade, certo? Em organismos mais primitivos, ele só tinha um tubo digestivo. Desse tubo digestivo, formou-se um sistema nervoso entérico e do entérico formou-se o central. Então, na verdade, o intestino é o primeiro, tá? E qualquer coisa, gente, que vocês imaginarem, perpassa funções intestinais, tá? Então, eu trouxe aqui algumas funções, então tá aqui os papers, tá? Então, sempre eu coloco algumas referências para vocês. Mas aqui, ó, se a gente... Não sei se minha canetinha risca, acho que não. Então, aqui no 1, ó, proteção, vantagens, né? Dão benefícios de probióticos, tá? Proteção contra patógenos. Aliás, antes de eu explicar um pouco das funções, o que seriam, né, esses probióticos? Probióticos entendam como micro-organismos, tá? Então, podem ser leveduras, podem ser, normalmente, principalmente, bactérias, tá? Que em condições viáveis, ou seja, eles chegam no intestino, ou até mesmo no estômago, ou na pele, ou, enfim, qualquer parte de microbiota, o trato respiratório. Então, eu fiz muito probiótico terapia para trato respiratório. Então, é o mal de falar muito, né, Patrícia? Eu falo. Então, a garganta, às vezes um probiótico ajuda bastante. Então, esses micro-organismos, eles colonizam, eles secretam substâncias, eles aumentam a atividade fermentativa, eles aumentam a formação de bolo fecal, enfim, eles fazem diversas funções, aqui eu trouxe algumas. Então, ali, proteção contra patógenos. Então, eles podem fazer diversas atividades para isso. Primeira delas, eu sempre falo ludicamente que a parede do intestino parece uma parede de tijolos. Lembrar que é um colunar simples, né? Então imagine só uma parede de tijolos bem coladinhas umas nas outras. A partir do momento que existe uma fresta, vamos supor que um pedaço daquele cimento saiu, tem um buraco, né? Então aquela fresta a gente chama de leak gut, que é o vazamento intestinal. Então, na luz intestinal, quando nós temos intoxicantes como endotoxinas, lipopolissacarídeos, né, o LPS, enfim, eles passam por esse canal, ou seja, por esse leak gut, e alcança a circulação sistêmica. Aí pronto, complicou tudo. Por isso que um obeso, ele é um organismo desnutrido e inflamado. O obeso é uma bomba desnutrida, infelizmente. Então, restabelecer esses vazamentos, esses canais, essas frestas, é uma vantagem do probiótico. Não só pelo físico, eles podem ocupar fisicamente aquela fresta, como também eles podem produzir mucina, muco, e o muco forma essa barreira de gel. Então, isso dificulta essa permeabilidade intestinal, tá? Um outro raciocínio para essa proteção é a secreção de substâncias. Então, elas conseguem também secretar substâncias que tornam aquele ambiente inóspito, tá? Para aquele micro-organismo recém-alcançado no intestino. Outro ainda, eles fermentam tanto aquele ambiente que aquela fermentação reduz o pH, fermentação libera ácido lático, enfim, que torna aquele ambiente intestinal, que era levemente básico, um pH 8, 8,5, e um pH mais ácido. Um pH ácido ele não é tolerado por certas bactérias pH lábeis. Morreram. Então, elas tornaram o ambiente inóspito, né? Então, não tem como. Então, às vezes, os meus alunos acham que é uma luta, né? Um UFC. E eu falo, não é uma briga. Na verdade, eu já estou aqui primeiro e você é um incomodado e você vai ter que morrer, você que se mude, né? É mais ou menos essa a ideia. Ou eles competem por nutrientes. Por isso que eu sempre falo, a ideia de profilaxia com probiótico é muito mais interessante do que tratamento. Eu sempre falo aos meus alunos, eu tenho um exército, vamos supor, de 1 bilhão de lactobacilo. Chegou lá, você foi na praia, comeu aquela maionese caseira que está lá no sol, exposta, né? Ou aquele queijinho ali, que não é nem mais uma cultura, né? Já é uma favela de bactéria, né? E ali chegou 1 milhão de salmonela. O que ganha? 1 bilhão ou um exército de 1 milhão? 1 bilhão. Então, ela não vai ter chance. Diferente de você estar totalmente desbiótico, descolonizado, vulnerável, e aí chegou, um exército de proteus, de Klebsiella, de salmonela. Claro que ele vai contaminar. E aí vai gerar o quê? Infecções intestinais recorrentes, tá? Então, nesse aspecto aí que ela protege contra patógenos. Síntese de vitaminas auxiliam muito na vitamina K, na vitamina B12, desenvolvimento do sistema imunológico, esse é o ponto, porque elas participam muito na modulação da imunidade. Vou tentar dar uma aceleradinha aqui, porque eu me empolgo muito nessa parte. Então, existe um tecido, vou até colocar aqui, prometo que depois eu leio o chat, chamado placas de Pear, ou Pear, como queiram, tá? É um tecido imune secundário que está no intestino, que corresponde a mais ou menos 70% das células imunes do nosso organismo.
Então, essas bactérias, elas alcançam esse tecido e elas dão ordens. Bora lá, monócito, se converte em macrófago. Linfócito T, vamos lá, citotóxico, vamos atacar. Macrófago, perfil anti-inflamatório, vamos mudar para M2. NF-κ-beta, né, o fator de nuclear beta. Bora, vamos ser inibido aí. Então, ele altera completamente o cenário imunológico. Bora neutrófilo, vamos atuar, né, vamos chegar lá primeiro. Células apresentadoras de antígeno, vamos acordar. E muda o perfil de citocinas de pró-inflamatório, que é o estado provavelmente que o paciente se encontra, para um estado anti-inflamatório. Tá? Então, as principais pró que eles inibem, né, eu vou botar aqui, inibem pró. Então, TNF-alfa, IL-1-beta, IL-6. Estimula, então o mais é estimular e o menos é inibir, tá, gente? Então, só para fazer aqui uma legenda para vocês. Então, botei aqui, estimula anti, então, IL-4 e IL-10. Agora, claro, como é que prescreve isso aí? Claro, vai ter que estudar. Então, protocolos clínicos, em primeira mão, vocês vão saber aqui, né? Mas a gente está bolando um livro de probiótico terapia para o ano que vem. Né? Patrícia vai ser colaboradora, né? Com Carol, de um dos capítulos. Então, aguardem que vai chegar um material muito bom. Porque eu sinto que está faltando na literatura algo assim, condensado, tá? O tópico 4, ó, promove angiogênese intestinal. Quinto, né, altera esses estoques de gordura. Isso é que meus pacientes querem, né? Essa questão da diminuição de gordura. Então, existe uma cepa, que é, por exemplo, a Lactobacillus gaceres, que ela inibe parcialmente lipases. Então, aquele excesso de gordura ele não é absorvido. Mas também ela gera uma colite intensa. Então, vamos supor, o paciente está suplementando, meteu dentro uma lasanha, uma feijoada muito gorda. Já era. Ele vai ter muita cólica, porque as bactérias não vão tolerar aquele excesso de gordura intestinal. Tópico 6, ali, ó, produção de SCFA, que são ácidos graxos de cadeia curta, né, para fermentação. Então, ácido propiônico, butirato, importantíssimos naquela fermentação. E 7, modulação de sistema nervoso central. Então, está muito bem descrito bactérias denominadas de psicobióticos, que são bactérias que no intestino regulam atividades centrais. Então, gente, é uma via bidirecional. Pacientes depressivos, ansiosos, bipolares, autistas têm disbiose, bem como uma disbiose pode resultar em condições psiquiátricas. Então, é uma via bidirecional, que não está muito bem elucidada de onde começa, mas sabe-se que é uma via de mão dupla, tá? Ou seja, corrigindo o intestino, eu consigo corrigir em cima. Isso, pelo menos, a gente já sabe que dá para fazer. É tanto que eu trouxe para vocês aqui, ó, o Probians. Vê que sacada da indústria. Probians, probiótico para ansiedade. E eles colocaram 2 cepas, que é o Velticus e um Bifidobacterium longo, específicos para aumento de serotonina, estimulação de GABA, né, que são neurotransmissores envolvidos na gênese de ansiedade. E eu trouxe aqui tanto um review, né, lá da Trends in Neuroscience, como um review bem básico, que eu publiquei faz um pouquinho de tempo, numa revista bem tranquila, né? Tem nem esses fatores de impacto, enfim. Mas era um review bem básico para dar um início, um pontapézinho aí para quem quer estudar um pouco sobre psicobióticos, e eu especifiquei mais para ansiedade. Então, trouxe a literatura para vocês que, se quiserem tirar foto, depois vocês procurarem, tá? Printar aí, e depois darem uma lida. E um termo bem interessante, chamado paraprobióticos, que é muito desconhecido das pessoas, paralelo ao probiótico. Então, o que danado é isso, né? Ou também chamado de biomumps, que são padrões moleculares associados a micro-organismos. São fragmentos de bactérias, gente, que estimulam o teu sistema imune a uma resposta. Então, eu fiz, por exemplo, a suplementação, utilizei o Broncovaxon, que é um lisado de bactérias voltadas ao trato respiratório. Então, falo demais, viagem, né? Às vezes você vai para um hotel que gera um desconforto na garganta, enfim. Fiz a amidalectomia, tirei a amígdala. E aí, para evitar, porque eu estava usando muito antibiótico, que a gente sabe que gera desbiose, etc. Gente, foi um sucesso, assim. Faz muito tempo, graças a Deus, que eu não tive essas amidalites recorrentes, faringites recorrentes, laringites recorrentes. Então, modulou bem aqui, de alguma forma, essa resposta contra essas bactérias respiratórias. Então, a Haemophilus influenzae, enfim. Então, dá muito certo. E aqui eu trouxe, por exemplo, uma formulação que pode ser manipulada, tá? E prebióticos, que prebióticos são o quê? Substratos dessas bactérias, são fibras, tá?
normalmente não digeríveis, né, que ficam ali colonizando lá no ambiente intestinal, para gerar formação de bolo fecal, etc. Eles basicamente são monômeros de polímeros formados de monômeros de glicose e frutose. Então aqui, por exemplo, se essa cadeia polimérica tiver até 9, a gente denomina lá de FOS, que é a frutoligosacarídeo, ou acima de 10 acima, inulina, são as mais prescritas. Porém, nós temos ainda psyllium, muito interessante essa mucilagem. Prescrevo muito para pacientes que têm síndrome de intestino irritável ou pacientes com constipação, porque ela é levemente laxativa e ela não fermenta, então ela não vai gerar gases, por exemplo. Então, seria uma importante orientação. Beta-glucana, glucomannan, gomaragá, tá? Então, são opções de fibras prebióticas que nós podemos prescrever, tá? Passiva prescrição. E aqui 2 reviews, né? Então, aqui, ó, efeitos sobre a saúde, fontes de fibras dietéticas probióticas. E a da Nutrients, efeitos de probióticos, prebióticos e simbióticos na saúde humana. E eu botei uma observação importantíssima, tá? Lembrar do consumo fibrótico, que tem que ser mais ou menos 14 gramas de fibra para cada 1.000 calorias da dieta ingerida, que é o que as pessoas não fazem. Então, aquelas 4 porções de salada ou fruta ao dia, no mínimo. Então, a paciente chega, mas meu cabelo está caindo, minha pele está seca, minha unha não cresce, menina. Como é que você quer fazer isso tudo se você não se hidrata, se você não come fibra, se você não se alimenta bem? Então, não tem como. Agora, se você faz tudo ok, e aí não sabe a razão, aí eu tenho que investigar. Mas se tu não faz nada a favor do teu corpo, tu não estimula autocuidados, como é que tu quer uma resposta? Não tem como, tá? E aqui eu trouxe um exemplo, não sei se tem alguém na nutrição aqui, eu acho excelente essa barrinha proteica de suplemento que contém inulina. Eles trouxeram essa inovação, adicionaram uma fibra, que normalmente barrinha de proteína, essas coisas não tem fibra. E eles adicionaram 7 gramas de fibra nessa barra. Então, dá uma saciedade bem interessante dentro de um contexto, por exemplo, de um lanche. Fora o aporte proteico, que é 18 gramas de proteína. Ou seja, mais ou menos equivalente a 3 ovos. Então, é fantástica essa desvantagem disso aí, valor. Então, é muito cara, tá? Nem tudo é tão perfeito. E aqui, simbióticos, né? Então, o que seria um simbiótico? É uma simbiose, né? Então, ali eu tenho condições de bactérias e probióticos e um prebiótico em simbiose. Então, a simbioflora, não ganho nada com esse marketing todo, é só para exemplificar a vocês, tá? Mas ali nós temos ali, ó, 4 cepas. Então, Lactobacillus acidófilos, raminosos, paracasei, Bifidobacterium lactis e a fibra, ó, frutoligosacarídeo. Então, nesse sachê, excelente, fantástico, extremamente solúvel, docinho, porque a foz é uma fibra derivada de glicose e frutose. Então, criança aceita muito bem, gestante aceita bem também. Então, dependendo da condição, é muito facilmente prescrita e aderida, tá? Termogênicos. Então, veja que eu estou acelerando um pouquinho, porque estou vendo ali meu tempo. Termogênicos, então, aqui à esquerda, os mais considerados naturais, e todos à direita, todos esses são proibidos pela Anvisa no Brasil, tá? Como no site da Anvisa você encontra lá pré-requisitos para serem legalmente aprovados ou não. Em outubro eu vou ministrar um curso de suplementos. Então, no finalzinho, eu deixar um e-mail. Quem tiver interesse pode me mandar, pode me escrever, tá? Que aí eu vou detalhar cada classe dessa com mais afinco, tá? Os termogênicos, eles têm importantes riscos cardiovasculares. Então, para gestantes, lactantes, pacientes com glaucoma, né, pacientes com qualquer problema cardiovascular, trombose, infarto, hipertensão, insuficiência cardíaca. Então, jamais. Sem contar que cafeína ou pimenta, por exemplo, para um paciente com distúrbios gástricos, úlcera, refluxo, dispepsia, jamais também. Vai agravar essas condições. E a cafeína foi muito utilizada por atletas, é a mais... é a que tem maior evidência científica dentro dos termogênicos, a mais prescrita, e de fato ela tem eficácia. Mas não é muito voltada, por exemplo, à lipólise. Então as pessoas acham que, vou tomar cafeína, já vai queimar gordura. Não é bem isso. A cafeína é muito redutora de fadiga. Então, principalmente fadiga central e periférica. Qual o raciocínio disso? Vejam comigo, rapidinho um exemplo prático. O atleta faz agachamento lá com 50 quilos. Agachou lá, começou a suplementar cafeína. Na primeira semana de suplementação, ele percebe que 50 quilos já tem uma percepção de esforço diminuída. Então, talvez eu consiga com 60. Foi lá, rapaz, eu acho que eu consigo um pouquinho mais. Então, 65, e eu aumentei, vamos supor, era 3 de 10, eu fiz 3 séries de 15. O que isso implica? Se aumentou carga, aumentou repetições, aumentou o quê? Seu gasto energético, as condições hipertróficas. Então, é nesse sentido que ela ajuda a perder peso ou a hipertrofiar.
e não na fé, como as pessoas acham, que é tomou, já vai perder peso, tá? Então, essa questão de lipólise ou perda de peso, ilusão, tá, gente? Então, é nesse sentido de vou suplementar para diminuir fadiga e render mais. Então, se você se mantém naquele treino 2 meses, 3 meses, esperando o seu personal ou o professor da academia mudar, não vai mudar nada dentro do teu quadro, tá? Então, outra coisa, dentro dos efeitos colaterais de contraindicação, condições psiquiátricas. Então, já tive paciente que gatilhou bipolaridade, ansiedade, insônia, por conta de excessos de cafeína ou outros termogênicos. Então, é bem claro que uma cafeína lhe deixa mais pilhado, né? Lhe deixa mais ansioso. Então, dependendo dos níveis que você utiliza, ou se eu perceber na clínica que o paciente já, por exemplo, eu adoro café, né? Os professores amam café. Se eu já vejo que ele tomou 3 xícaras de café, às vezes ele apela para um Red Bull, adora um chocolate, então eu não vou prescrever mais cafeína para essa pessoa, porque eu sei que ela já atingiu níveis adequados de cafeína, tá? Eu já prescrevo um outro antidefadigante, talvez uma rhodiola, enfim. Eu já não passo, uma coenzima Q10, mas eu já não vou pensar mais em cafeína, tá? Para não agravar. Então, às vezes que a gente precisa, né, Patrícia, de um cafezinho extra para uma demanda extra específica, às vezes eu mesmo, às vezes, me perco no café, e aí, primeiro sintoma, tosse seca. Então, refluxo, indicando ali. Isso é muito raro acontecer comigo, mas isso é muito raro também de eu me atolar. Então, claro, a gente tem uma sobrecarga, mas atolar, às vezes eu vou pro cafezinho. Então, é tosse seca, porque gera refluxo, tá? E recomendações de uso. Sempre procura um profissional, porque ele vai lhe ajudar a ciclar. Então, normalmente eu faço 1 mês para uma pausa de 15 dias no meu paciente, tá? Para não sobrecarregar a função miocárdica. E não é muito raro a gente ver isso aqui, ó. Jovem morre após tomar suplemento termogênico. Então, essa mulher de Goiânia não teve um infarto, 23 anos, sem condição preexistente, overdose, tá? Então, perdeu a vida aos 23, né? Ou aqui, ó, pior que crack, diz pai de jovem que morreu após tomar um suplemento. Esse menino tinha 18 anos, ele era um atleta de futebol e ele foi cobrado pelo técnico, pelo professor. Ou você emagrece ou tá fora. Então, esse é um triste relato que acontece, né? A gente vê entre os atletas. E o suplemento que ele utilizou não é permitido no Brasil, legalmente, que é o DNAA, dimetilamina, muito similar quimicamente à noradrenalina. Ou seja, não dá certo, né? Então, assim, em termos de eficácia, ótimo. Você seca, você vira um rascunho. Em termos de problemática clínica, péssimo. Eu sempre falo para os alunos, cuidado, galera, eu quero perder 8 quilos, professor, de gordura num mês. Eu disse, pois o principal efeito adverso é morte. Quando você menos deu conta, você já foi. Então eles falam, não quero mais não, quero mais não. Então, DMA é muito tóxico, certo? Então, tem esse inconveniente, mas nos Estados Unidos é uma febre, tá? E aqui eu especifiquei dentro da clínica cafeína, tá? O que a gente precisa prestar atenção com relação à cafeína? Né? A cafeína ela pode ter seus níveis reduzidos, né? Ou seja, seu metabolismo induzido por alguns antibióticos, benzodiazepínicos, anticonvulsivantes, até mesmo o próprio omeprazol, ou elevados por antifúngicos, antipertensivos, antidepressivos. Quantos pacientes nossos utilizam antidepressivos? Mais café, tá? Antipsicóticos, né? Contraceptivos, muitas mulheres fazendo aí uso, e ainda outros antibióticos. Além do que pode acontecer um antagonismo farmacológico, né? Então, você está usando um psicoestimulante, e aí o que eu mais observo é isso. De manhã, é como se fosse um botão, né? Eu acendo com café, inibo com benzodiazepínico, acendo com café. Então, esse efeito on-off, né? Liga, desliga, é confuso para o cérebro, tá? Porém, ela também tem um benefício sinérgico quando associados a analgésicos. Então, não é comum a gente notar paracetamol com cafeína, AS com cafeína, dipirona, né? Então, são Hidrocaf ou similares, tá? E além disso, ó, ela pode diminuir a depuração de teofilina por competição, o metabolismo da clozapina, elevando os níveis. Então, entendam que o suplemento ele não é isento de toxicidade, ele interage potencialmente com outros fármacos, tá? Então, essa talvez seja a principal mensagem que eu queria deixar para vocês. Dos proteicos, é o que mais os atletas utilizam, certo? Então, porque eles precisam alcançar aqueles níveis que eu falei lá, por exemplo, da Larissa Cunha, certo? Dos proteicos, eu quis destacar alguns, principalmente a creatina, que é a mais demonizada, é a mais criticada, e a coitada, ela
não deveria ser, tá? É tanto que eu não trouxe uma referência qualquer, eu trouxe aqui um posicionamento da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva com relação a segurança e eficácia da suplementação de creatina no exercício, no esporte e na medicina. Tá bem pequenininho aqui a leitura, mas a gente podia até ler um pedaço do abstract. Deixa eu diminuir aqui, deixa eu aumentar aqui a tela um pouquinho. Tem aqui, a creatina é uma dos mais populares recursos ergogênicos nutricionais para atletas. Estudo tem demonstrado consistentemente que a suplementação de creatina aumenta, né, os níveis intramusculares, que podem aí explicar e observar melhor o desempenho. E, assim, várias outras condições de doença, gente, não só para o exercício, já são observadas. Já é utilizada a creatina para tratamento de dependência química, autismo, bipolaridade, tá? Para potencializar estudo. Então, a galera que está estudando aí é uma opção interessante, porque a creatina aumenta a concentração, como é que eu posso falar? Na sinapse de neurotransmissores, ou seja, melhora a cognição. Então, esqueçam aquela ideia de que a creatina é potencialmente tóxica. Ah, mas professor, e aquela questão nefrotóxica? O que coincidiu foi que, no tempo do estudo, ela foi testada em pacientes nefropatas. Então, foi uma infeliz coincidência, né, que acabou culminando nisso daí. Então, no próprio paper, vocês vão conseguir ver isso aí, que até doses elevadas, então, em teste de toxicidade, ela não induziu essa nefrotoxicidade. E assim, o que resultou nessa confusão toda foi o barateamento. A partir do momento que ela que ela voltar a ser divulgada da melhor maneira, pode ter certeza que ela vai subir de preço. Atualmente custa em média uns R$35, né? Mas em termos de eficácia, ela deveria valer uns 150. Tão boa que ela é, tá? E trouxe também algumas condições. Então, por exemplo, alguns fármacos podem diminuir os níveis de creatina, como, por exemplo, carbamazepina, né? Tudo anticonvulsivante, né? O valproico, fenobarbital, fenitoína. E altas doses, então, assim, 10 gramas, né? Normalmente a dose usual é 3, gente. Mas ainda assim, produz efeitos transitórios, como, por exemplo, mal-estar geral, náusea, vômito, diarreia, cefaleia, mas não era grave, né? Isso é tudo efeito transitório, reversível, certo? Então, é muito segura. E whey protein BCA, né? Essa é a frase mais comum, né? Eu levo minha garrafinha com whey para academia e tomo assim que acaba o treino, né? Tá correto? Não, não tá correto. Então, o mais importante do que você tomar o whey, isso vai sair inclusive num capítulo que eu colaborei com a professora Patrícia, como tomar, qual a dose adequada. Então, tive esse cuidado, esse carinho em responder todas essas dúvidas que as pessoas têm. Mais vale a continuidade e a constância da ingestão de proteínas do que uma refeição específica pós-treino. Tá? Então, mais vale essa distribuição proteica do que uma pontual. O whey protein, ele tem uma origem do leite, né, do soro do leite, então no processo de separação do leite, nós temos ali 80% de caseína e 20% de whey. Por isso que o whey é tão caro, porque a matéria-prima é absurdamente cara e o rendimento também é pequeno, tá? E o BCA, gente, que é um suplemento totalmente desnecessário, não utilizem, não vale a pena. Ele está presente em quase todas as fontes proteicas que nós temos. Frango, carne, tá? Então, assim, é um suplemento que dentro do curso que eu falo de suplementos, né, do meu curso, eu mostro os estudos que demonstram a ineficácia. E isso é visto na nova sacada da indústria de lançar produtos com teores distintos de leucina. O que de fato no BCA importa? A leucina. O BCA é composto de leucina, isoleucina e valina. E aí o que a indústria lançou? Proporções diferentes. Então, vamos supor, 12 para 1 para 1, 8 para 1 para 1. Porque para a gente diminuir essa história do BCA, vai levar tempo. Enquanto isso, a indústria ganha tempo em quê? Lançar de forma desproporcional, tá? Nós temos concentrado, hidrolisado, isolado, que isso eu posso detalhar melhor num outro momento. O grande objetivo é a hipertrofia, tá? Mas não somente esse. Então, eu utilizo muito em atletas para perder peso. O whey protein, ele aumenta a liberação de GLP-1 intestinal, PYY, que são neuropeptídeos importantíssimos, que alcançam o hipotálamo no centro da fome. E aqui, ativa a via de anorexia. Então, diminui muito o apetite, porque é um alto teor de aminoácido biodisponível em um único momento, tá? E muitas pessoas têm dúvida, né, de como usar, se é preciso. Nada engorda, nada emagrece. Tudo depende. Então é uma frase que eu repito muito no consultório. Tudo depende de um contexto, gente.
Então, esqueça essa ideia de que algo engorda ou algo emagrece. Tudo depende de um contexto, tá? Eu peço que, encarecidamente, que vocês assistam esse teste depois, tá? Que foi um teste de controle de qualidade do Inmetro, que testou os whey proteins brasileiros. Um fiasco, assim, horrível. Foram dos 15 testados, só um foi aprovado. Então, vejam as marcas que são consumidas no Brasil. Eu sempre desconfio do que é muito barato na área de suplementação. Infelizmente é isso, tá? Então, vocês vão se surpreender com a baixa qualidade dos suplementos nacionais. Então, por exemplo, você compra por um suplemento derivado do leite. O que o mercado fez? Colocava, por exemplo, proteína do arroz, para dar volume, milho. Né? Então, assim, nada a ver, né? Você está pagando por recipiente, né? Por um carboidrato e não por uma proteína. Então, eu peço que vocês printem, depois jogam no Google para vocês assistirem, tá bom? E aí, dentro desse contexto ainda dos proteicos, né, eu coloquei aqui que o consumo excessivo pode gerar, né, aumento da produção de ureia, né, e isso só se o paciente já tiver um comprometimento renal, isso claramente pode agravar, tá? E dependendo dos níveis de proteína que o paciente possa administrar, ele pode entrar em condições de acidose, mas isso, claro, é muito grande, assim, dentro de né, tem que ser uma proporção imensa de proteína, tá? Como acontece o atendimento clínico, né? Então, dentro desse contexto, dentro de um consultório, quando eu tenho um atleta, o que acontece, né? Eu coleto dados pessoais, então, nome, idade, sexo, peso, altura, estilo de vida, deixa o paciente desabafar, né? Então, começa a rotina, né? Então, se eu for um paciente atleta, começa a rotina de treino, que hora você acorda, que hora você está sendo acompanhado por um nutricionista, como é seu treinador, qual o tempo de treino. Se não for, vamos supor, um paciente não atleta, mas que está tentando fazer exercício, etc. Perguntam tudo da rotina. Então, meu atendimento, eu prefiro gastar um pouco mais de tempo, entender melhor para prescrever algo melhor, orientar melhor, do que fazer alguns profissionais que é 10, 15 minutos, que em 10, 15 minutos eu nem sei o nome do paciente direito ainda. Então, minha consulta dura 1 hora, porque eu investigo teu espírito, assim, eu vou entender tua vida. Como é que eu vou te orientar se eu não sei o que tu vive? Tu é uma pessoa, tu tem uma história por trás, né? Eu até passo para os meus alunos da graduação alguns casos daquele sessão de terapia do Celton Mello, para vocês verem que o paciente não é só medicalização, ele tem um contexto totalmente por trás. E aí os alunos da farmácia têm uma nova visão de um caso, tá? E coletam medidas antropométricas. O IMC, que é um método péssimo, mas é o nosso método de diagnóstico brasileiro, tá? Calculo e estimo o metabolismo basal e gasto energético. Eu posso colocar na balança de bipedância? Tem balança, posso precisar. Como também faço a Harris-Benedict, que é aquela fórmula preditora. Pego a fita métrica, vou medir abdômen, cintura, quadril. Faço a divisão entre cintura e quadril, que é um parâmetro qual e quantitativo de diagnóstico também no Brasil, né? É um dos. E a balança me dá também a gordura corporal. Anexo isso também na anamnese. Além disso, eu ainda pergunto, ó, qual é o teu objetivo aqui? O que tu quer? Vamos lá, me conta aí. A hipertrofia, quero perder massa magra. Eita, quero perder, né, gordura, quero ganhar massa magra. Quero reduzir meus níveis de ansiedade. Às vezes eles não querem nem gordura, nem hipertrofia. É ansiedade. Quero dormir melhor. Quero estudar. Quero raciocinar. Quero diminuir minha fadiga. Quero diminuir a vontade de doce. Então, eu tive uma paciente uma vez que ela era modelo fotográfico. E ela falou, doutor, eu sou compulsiva por doce. E aí eu investiguei muita coisa, muita coisa. E aí o que eu fiz para ela? Um chocolate. Então botei dentro do chocolate ativos que diminuem a vontade de doce. Aí eu pergunto a vocês, como é a adesão? Né? Duvido a paciente esquecer um chocolate depois do almoço. Então isso reforça a adesão dela, né? Uma barrinha pré-treino. Então dentro da barrinha, agora claro, coloquei, na época eu coloquei xilitol, não coloquei açúcar e coloquei um alto nível de cacau. E ela foi fazer um ensaio e justamente bateu 15 dias de chocolate numa tortaria. E ela fez, doutor, eu trouxe as tortas todas para casa porque eu não sentia aquela aptidão como antes. Eu fiz, olha aí, fulana, tá vendo que o negócio tá dando certo? Então, você tem que promover essa adesão. O grau de hidratação, então, eu sempre faço um cálculo de um superávit de hidratação após um treino. 150% a mais. Então, assim, por exemplo, tu foi fazer uma corrida de 1 hora, tu se pesou, deu 70 quilos. Depois do treino deu 69,5. Você não perdeu gordura. Você perdeu água. Então você precisa repor isso aí, tá? Ah, mas eu vou engordar. Não, não vai engordar.
né? Você está repondo aquilo que perdeu, certo? Então, sempre faça esse superávit de água pós-treino, porque é essencial. Agora, claro, não precisa fazer essa ingestão imediata, que vai vir uma alta quantidade e aí o paciente pode, de fato, vomitar, porque a gente sabe que um parasimpático, né, acabou de fazer um exercício, o fluxo sanguíneo está todo periférico, tá? Exames, então, peça os exames mais recentes ou faça um rastreamento, certo? Sono, que horas você dorme, que horas você acorda, quantos despertares, desperta por quê? Acordar de madrugada não é fisiológico, ao contrário do que muitas pessoas pensam, tá? Então investiga o porquê disso. Será que é uma cafeína próxima? Será que é uma hidratação intensa, né, noturna, que você negligenciou o dia inteiro? Como é que é a tua alimentação? Que horas... que fique claro, eu não prescrevo dieta, é vedada ao farmacêutico, é atividade privativa de nutricionista. Porém, eu coleto. Então, que horas tu come? O que que tu come? Porque imagina, com todo esse material, ela chega no nutricionista, chega no nutrólogo, chega em qualquer profissional, já está tudo isso coletado. Eles só vão ler. E o que, que eles vão fazer? Chega lá no final, quem foi o doutor, a doutora que fez isso aqui? Vai pegar teu nome e vai ligar, que é o que acontece, tá? Atividade física, qual tipo, com que frequência, por quanto tempo, né? Doenças, você tem alguma doença? Qual? Medicamentos, faz uso? Como é que está a tua prescrição? Então, vejam quantas informações eu coleto para, então, bolar uma estratégia de suplementação, tá? Então, não é assim, num passe de mágica, certo? E assim, não entendam que o professor, né, que massa que ele já consegue fazer isso. Isso demorou, gente. Isso não é, né, isso é muitos anos de estudo, tá? Então, para poder chegar aqui. E aí eu trouxe um exemplo de que a gente pode intervir na vida de uma pessoa. Isso aqui é um case de sucesso. Esse paciente, ele autoriza as fotos, tá? Ele, inclusive, quer que eu ponha essa foto de impacto para vocês. Ele sempre pede essa foto. E foi a primeira foto que ele decidiu mudar os hábitos. Ele, na época, tinha 50 anos, masculino, né? 1,80. Na época, hipertenso com gota. Utilizava furosemida, losartana, 2 antihipertensivos, mais alopurinol para gota. E muito etilista, bebia muito álcool. Eu fiz com ele 1 ano e 4 meses de acompanhamento. Pasmem, olha os resultados. Pressão era 15 por 11, ficou 12 por 8. Glicemia 115, 88. Peso 122,9. Ele perdeu 34,5 kg comigo. Ficou com 88,5. 118 de cintura, passou para 99, perdeu 19. Abdômen 125,5, passou para 101, perdeu 24 centímetros e meio. Ele disse que as roupas dele ficaram todas folgadas. Quadril 133 para 110, perdeu 23 de quadril. E a porcentagem de gordura diminuiu quase 10,5%. Então, e o mais importante, o cardio desprescreveu os antihipertensivos e o alopurinol. Ele simplesmente curou. Era uma hipertensão induzida pelo excesso de peso. E a gota é induzida nesse excesso de ácido úrico pelos maus hábitos também. Olha só aqui, ó. Olha só. O paciente do começo, como ele ficou depois. Tá? Então, assim, é possível a gente intervir, sim. Agora, claro, equipe multi. Tá? Porque eu não prescrevi a dieta dele. A dieta dele foi feita por uma nutricionista, certo? E a gente, após esse levantamento inteiro, que eu fiz essa abordagem toda para vocês, eu finalizo aqui para uma leitura adicional, uma leitura minha, uma entrevista minha que saiu na leitura na Farmácia Brasileira, na revista do Conselho, em 2018, sobre essa área de obesidade, suplementação. E agora, mais recentemente, os meus 15 segundos na Veja. Então, saiu uma entrevista minha na Veja, de agosto de 2021, com o tema Comida para a Cabeça. E aí saiu um pedacinho da minha fala, né, da entrevista que eu dei, sobre condições disbióticas ou condições favoráveis ao intestino, tá? Essa correlação de probiótico terapia e saúde mental, tá bom? Então, dessa forma, contemplei ali o tempo certinho, porque a ideia era, de fato, plantar uma ideia na cabeça de vocês. Segue aqui, gente, o arroba do Instagram, então, se vocês quiserem mandar um direct, né, com informações do curso de suplementos, ou do instituto que a minha esposa atende, que a minha esposa também é professora e farmacêutica, Instituto Aline Lima, e o meu Instagram, viana.max. E assim eu agradeço, né, a participação de todos vocês, agradeço Patrícia mais uma vez pelo convite, a professora Karine também, o Lucas pela assistência, e eu fico aqui disponível para as dúvidas. Tentei levar leve, então eu sempre tento fazer essa conversa. É uma conversa com conteúdo, mas por que tornar isso pesado, né? Já disse ela, vai estar cheio de avatar, Patrícia. Vai ser um negócio bem dinâmico, bem leve. E assim eu agradeço mais uma vez a vocês. Muito obrigado. Obrigada a você, Max. É sempre muito bom
te ouvir e você compartilhando as suas experiências. Max, eu vou ler umas perguntas que estão aqui no chat e na medida que for surgindo eu te passo. E eu também tenho aqui muitas anotações que, se der tempo, né, gostaria de também trazer para nossa discussão. A Juliana pergunta se você também trabalha com suplementação em gestantes e recém-nascidos, se a sua experiência é mais, né, se você também tem essa experiência. Então, eu não atendi ainda gestantes nem recém-nascidos, mas a depender da necessidade, a gente pode ver sim, certo? Tá certo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta específica. Gente, será que eu esqueci alguma pergunta aqui? Max, enquanto... Ah, tá aqui. A Jéssica pergunta: qual o melhor horário de consumo dos probióticos, pensando no melhor aproveitamento do consumo desses produtos? Você tem Ah, alguma tá. informação nesse sentido? Ótimo, ótimo, porque tem dúvidas com relação à posologia, né? Então, Jéssica, obrigado aí pela pergunta também. Normalmente a gente prescreve no primeiro mês, que eu já sei que o paciente encontra assim desbiose, 2 vezes ao dia, mas não necessariamente de 12 em 12. Eu prescrevo em jejum e eu prescrevo ao dormir. Por que ao dormir? Porque o nosso trato gastrointestinal, ele entra em redução das suas atividades. Então, é um excelente momento para o probiótico intervir, né? Então, ali eu estou privado de alimento, eu estou privado de atividade digestiva. Então, é um grande momento para ele começar, por exemplo, a síntese de neurotransmissores, a síntese, né, de ácidos graxos de cadeia curta. E em jejum, porque primeiro, eu vou lembrar o paciente a ingerir água, que é importantíssima a água em jejum, tá? E segundo que também é um ambiente ali inóspito, tá? Tá ali vazio, né, de alimento, de conteúdo alimentar. Então, dependendo da bactéria que eu escolha, ela também vai poder intervir, por exemplo, na melhor captação de triptofano. Então, o L-raminosus, ele tem estudo que mostrou que ele aumenta 2,7 vezes a absorção de triptofano. Então, por quê? Lá no nosso... Lembra a paredinha de tijolos, né? Então, existem os transportadores, né, intestinais do enterócito, do lúmen para o sangue. Existe um cotransportador, triptofano, glicose. Então, claro, a gente vai ter carboidrato no café, triptofano, que eu sempre peço para o paciente, né? Um ovo, uma banana, cacau, aveia, aumenta quase 3 vezes mais a captação de triptofano. Isto é, eu vou aumentar os níveis de serotonina ao longo do dia, o paciente melhora condições centrais e à noite essa serotonina é convertida em melatonina. Então, vai favorecer o sono noturno. Então, se a gente priva de um café da manhã, não faz ingestão de triptofano, não faz ali raminosa de manhã, à noite, como é que a gente vai querer dormir? Então, são pacientes que demoram a dormir, têm insônia, enfim. Então, esses são os melhores momentos, tá? A partir do segundo mês, eu só recomendo uma vez, que seria antes de dormir, tá bom? Legal, muito bom essa sua experiência. A Carol comentou que ela quer muito fazer seu curso. Você pode comentar ou deixar o link ou falar como que a gente faz para... Aqui foi um spoiler do curso, né? Então a gente gostaria de ter informações. Você pode passar para a gente? Ah, joia. Então, pessoal, o curso ele vai ocorrer nos dias 15. Deixa eu só colocar, ver se eu consigo pegar, que tá pelo meu Instagram. Tá. Depois eu Então, faço. se não conseguir passar, é só pegar no Instagram, né, do professor que está aqui, é @viana.max. Ele vai ser o terceiro final de semana de outubro, tá? É 16 e 17. É sábado, manhã e tarde, e domingo pela manhã. Eu vou abordar todo esse conteúdo que a gente viu aqui de forma minuciosa. Então, eu vou trazer vários estudos. Então, na parte de whey protein, eu mostro, por exemplo, concentrado, isolado, hidrolisado. Qual que aumentou mais o MPS na síntese proteica muscular? Né? Os probióticos, aí eu mostro artigos que mostram as vias correlacionáveis. Então, vocês vão ter muito material científico, tá? Para poder se embasar bem, tá bom? E aí só mandar um direct, que aí eu passo o link de inscrição. É possível, então, até lá dividir em cartão ou fazer Pix, enfim. Então a gente depois vê essa questão aí para favorecer vocês, tá bom? Legal. A Carol também pergunta, a Carol é a Carol, né, e até essa pergunta dela aqui foi muito desafiador no capítulo de prescrição de psicobióticos, né?
Quanto tempo do tratamento com probiótico, né? Como funciona o acompanhamento? Acho que o que ela está aqui perguntando é, a partir do momento que a gente avalia essa necessidade, né? Prescreve e vai fazendo esse monitoramento, existe, assim como para alguns medicamentos, alguns prazos para a gente avaliar a efetividade dessa prescrição? Você poderia comentar um pouquinho com a gente? Sim, sim. Então, Carol, existe essa lacuna sim, tá? Então, essa lacuna não é esclarecida, ela não é elucidada. Então, o que pode se fazer é um rastreamento. Então, dentro desse acompanhamento, então, vamos supor, a gente está lidando com um paciente de condição psiquiátrica. O que você pode fazer a primeira consulta? Identificou, talvez, uma ansiedade, uma depressão? Aplicação de questionário, PHQ-9, enfim. Prescreve as principais cepas, ou talvez ainda associado magnésio inositol, ou Zembrin, alguns ativos associados aos probióticos, e 30 dias ou até mesmo 60 dias, reavalia. Então faz esse rastreamento, esse acompanhamento. Aplica novamente a escala. Eu tenho certeza que em 30 dias, mas 60 dias é mais certo do paciente ter uma excelente resposta. Por exemplo, para pele, em 20 dias eu já consigo, com algumas cepas. Então, por exemplo, diminui muito a oleosidade, diminui muito a acne. Para condições intestinais, 2 semanas também já se consegue ver muita resposta. Mas para uma condição de ansiedade ou depressiva, nem mesmo o antidepressivo padronizado age em um mês. A gente sabe que um ISRS, um ADT, é 6 semanas, 8 semanas. Então a gente não pode esperar que um micro-organismo restabeleça rapidamente esses níveis, né? Mas o que eu sugiro dentro disso aí é de fato um rastreamento. Mas existe sim essa lacuna. É por isso que existe essa emergência, né, essa necessidade de estudos. Então, o que jogar do intestino agora, pessoal, é aprovado, é aceito, porque é muito incipiente, tá bom? Então, muito legal. Antes de ler a questão... você não terminou? Desculpa, Max, achei que você tinha terminado. É porque tem algumas empresas de probióticos, inclusive, que elas estão custeando estudos clínicos ou pré-clínicos justamente para isso, né? Isso a gente pode até conversar, Patrícia, porque eu tenho uma demanda que, se você tiver algum aluno que possa fazer essa parte clínica, a gente pode conversar. E é urgente e tem financiamento para isso. E é um financiamento da Itália. Então, é bem fácil isso aí, certo? Eu acho que a gente já tem. É uma perspectiva do doutorado da Carol. A gente entende que tem que ser já um trabalho de doutorado, até para a gente fazer esse acompanhamento. Que legal. E fica aqui, né, a dica, o convite, né, para outros professores que estejam atuando nessa área. Antes de eu ler da questão da Juliana, que ela fala sobre a creatinina, é bem interessante você estar falando isso dos probióticos, porque a gente tem estudado algumas revisões sistemáticas, com ou sem meta-análise, dos psicobióticos. Na verdade, o termo psicobiótico não é um termo reconhecido no Brasil, né? Uhum. Mas os probióticos com ação no sistema nervoso central. Um pouquinho antes, eu queria, assim, além de parabenizar e agradecer muito a sua palestra, é muito legal que você focou muito num aspecto. O professor Gideon sempre tem que trazer um pouquinho de legislação, né? Você começou a sua apresentação com a legislação, não é verdade? Uhum. E é isso, a resolução de 2018 da RDC, né, da Vigilância Sanitária, deixa muito claro que não é medicamento, então não tem essa função de tratamento, nem de prevenção e etc. Então, né, toda a sua experiência baseada no próprio arcabouço regulatório que você trouxe, é nesse ponto, né, na otimização do desempenho físico ou mental associado ao exercício ou não. No entanto, dentro das nossas atribuições, como farmacêutico, já que você trouxe aqui brilhantemente um roteiro, né, de como a gente trabalhar, a gente sabe que cabe a prevenção de problemas de saúde. Então, você trouxe aí aspectos de uso associado ao medicamento que a gente pode estar atuando, né? A recuperação da saúde quando há uma deficiência. Então, eu acho que a gente tem que se organizar do ponto de vista de profissão da classe, enfim, ou conselhos de saúde, não sei, onde a gente pudesse, ou consultas públicas, né? Eu acho que é um ponto importante,
para essa adequação, porque realmente o papel é a potencialização de resultados clínicos, né? Então a gente tem visto essa parte dos psicobióticos melhorando mesmo aspectos cognitivos, mas ao mesmo tempo não é uma efetividade por conta do medicamento, né? O que a gente sempre foca que é uma suplementação e acompanhando o medicamento, né? Então, não sei se você poderia comentar mais um pouquinho, né? Não foi o foco da sua palestra, deixando bem claro que você trouxe a otimização do desempenho, mas se você pudesse trazer enfim, alguns aspectos, né, se possível, relacionados a essa potencialização de resultados clínicos que a gente vê em alguns artigos, mas com algumas limitações do protocolo clínico. Uhum. Então, ótimo. Inclusive, é uma das áreas que eu pretendo desenvolver até mesmo pré-clínica, tá? Inclusive, agora eu consegui modelos experimentais pré-clínicos para isso, então a gente vai desenvolver pesquisa com psico também aqui. Então, o raciocínio desses psicobióticos lá no intestino é que eles podem modular ou algumas vias, né, de fato, via neurotransmissores, ou diminuir alguns danos oxidativos, né, estresse oxidativo, que isso vai resultar em potenciais benefícios centrais. Então, qual seria o principal raciocínio? Melhorar a neurotransmissão serotoninérgica, e melhorar a neurotransmissão GABAérgica e inibir a glutamatérgica. Então, esse é o melhor raciocínio que a gente tem, a princípio, para a clínica, tá? Então, como eles conseguem aumentar muito a captação de GABA, então isso já diminui muito condições de ansiedade, isso melhora muito condições de insônia, tá? Então, o que poderia ser feito como estratégia? Suplementação coadjuvante. Eu prescrever GABA com um lactobacilo que aumenta a GABA, por exemplo, um casei, ou, por exemplo, suplementar triptofano, como comentei, com a raminosos, porque, vê, se a raminosos, se sabe que ela melhora os transportadores intestinais, se eu tiver um aporte de triptofano e glicose pela manhã, vai ser excelente, que é onde geralmente os sinais de depressão, por exemplo, se manifestam, naquele isolamento, estou sem energia, estou sem disposição, não consigo abrir o computador, né? Que é o sintoma bem depressivo e que se agrava à noite. Se tu começa a trabalhar isso pela manhã, isso vai, aos poucos, restabelecendo esse desempenho cognitivo, mental e físico, e também se propaga e se estende à noite, quando o paciente volta a dormir com melhor qualidade. Então, assim, dentro dos testes é possível fazer só o probiótico, e outro grupo, por exemplo, com probiótico mais um outro nutriente. Então, existe um ativo chamado Zembrin, um patenteado. Excelente também. Zembrin, Relora, que diminui cortisol. Então, isso vai muito do contexto, por isso que eu escuto muito. Será que é um contexto de cortisol? Será que é um contexto de vida? Né? Eu atendi uma paciente essa semana que, assim, a principal queixa dela era diarreia. Ela não tem vida social porque ela vive de Mosaic. E eu falei para ela, a tua condição diarreica é pura e simplesmente psicológica. E ela faz 10 anos de terapia. Então, assim, fiz a prescrição dela com algumas cepas, e ela falou assim, eu tenho muita vergonha de falar sobre fezes. Eu falei, pois tu tá aqui num ambiente muito tranquilo, porque fezes para mim, eu falo direto e é uma área, então ela se sentiu à vontade, ela me procurou só por causa disso. Porque ela se sentiria à vontade de abordar. Então, é quando a gente vê que uma condição psicológica pode ser modulada com psicobiótico. E ela até perguntou, será que esses bichinhos aí, eles ficam aí, jogam um poder e saem? Eu disse, alguns fazem isso, sabia? Mas outros, eles gostam tanto daquele ambiente que eles preferem ficar. E o que faz eles morrerem? Talvez o álcool que a gente consuma, um antibiótico irracional. Tá? Então, assim, o GABA é um importante alvo. Triptofano, serotonina, é um outro importante alvo. E glutamato. Então, o glutamato ingerido, né, ele pode ser administrado, mas ele pode também ser inibido dos transportadores. Ou ainda, se descarboxilado quando ele tem GABA. Então, a gente sabe que isso é muito interessante no nosso organismo. O principal neurotransmissor excitatório se converte no inibitório. Então, existe essa possibilidade de conversão também, tá? Então, é nesse principal raciocínio aí que eles podem atuar. Obrigada, Max. Agora eu vou ler a questão da Juliana. Qual a vantagem do ataque de creatinina tendo em vista os efeitos colaterais?
Pergunto isso, pois fui submetida a um protocolo por uma semana, mas a minha alimentação foi completamente prejudicada devido às náuseas e vômitos. Muito bem colocado, Uhum. né, pela Juliana. Eu acho que ela quis dizer ali creatina, né? Mas vê só, Juliana, obrigado Sim, né, pela tua pergunta. Tu mesmo já explicou uma desvantagem bem prejudicial, né? Então, assim, primeiro, que essa dose de ataque que inventaram, né, ela não é protocolada, ela não é sugerida, ela não é racional e ela não é adequada. Eu sempre sugiro, eu acredito que você tenha começado com 5 ou 10 gramas. A gente viu que algumas doses, fora da de 3 gramas, pode combinar exatamente nos sintomas que eu tô. Lembra? Náusea, mal-estar geral, vômito. E você já demonstrou que, vê, você aumentou uma fonte de energia essencial para o teu músculo, porque a creatina ela fosforila o ATP para, né, para diminuir muito a fadiga. Porém, prejudicou todo o resto do teu desempenho, porque se tu não comeu bem, tu não vai ter energia para o teu treino. Então, assim, o ideal de fato é a creatina a 3 gramas, tá? Se você não for uma fisiculturista ou vai competir, não tenha pressa o resultado. Então é isso que eu trabalho nos meus atletas, nos meus pacientes. Pergunto, você é atleta de rendimento, endurance, fisiculturista? Por que pressa? Vamos aos poucos. Por que você quer talvez ganhar uma massa magra que em 25 anos, 30 anos você não conseguiu? Você quer isso em 2 meses? Tenha paciência com o teu tempo, com o teu processo. Então, primeira, se você não for atleta de fisiculturista ou endurance, enfim, ou afins, primeiro conselho que eu dou é vai no teu tempo, vai aos pouquinhos, que ela vai surgindo, essa massa magra, ela vai surgindo, ou talvez os efeitos cognitivos, eles vão surgindo, tá? Mas não recomendo essa dose de ataque, e inclusive é um posicionamento da própria Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, tá bom? E que vai comprometer teu desempenho, como você mesmo já colocou, tá bom? Não tem vantagem. Ah, e só uma observação antes, Patrícia, que você consuma ela preferencialmente junto ao alimento. Então, se você consumir ela, por exemplo, vou consumir ela pré-treino, que não precisa necessariamente você fazer ela pré-treino. Mas vamos supor, colocou ela dentro de um suco, ou pode até consumir em água mesmo, mas mas comer uma banana, isso vai diminuir muito o desconforto gástrico. Então, essa é uma orientação bem interessante e bem importante para o teu caso também, tá bom? Para que você não diminua a tua adesão. Lembra, botei em vermelho, adesão. A gente precisa, porque senão o paciente gastou com sessão contigo, gastou com suplementação e não conseguiu aderir, ou seja, adiantou nada, tá bom? Max, muito bom esse seu comentário. Né, por isso que, Juliana, eu pedi permissão para continuar no assunto dos probióticos ou psicobióticos, porque ela traz um ponto muito importante, né, Max? Que é a questão dos eventos adversos, né? Assim como a gente fala que medicamento isento de prescrição não é isento de orientação, assim como produtos à base de planta e alguns fitoterápicos são isentos de prescrição, eles não são isentos de eventos adversos, né? E Exatamente. esse é um ponto que a gente tem trabalhado muito nesse projeto de extensão. Buscar essa questão da efetividade, eu amei a parte que você comentou sobre esses mitos, né? Na verdade, são mitos de umas suplementações que não têm a menor eficiência. E por outro lado, às vezes a gente não tem dados dos eventos adversos, né? De um uso não adequado, que é muito interessante. Eu queria comentar que eu já fui atleta antes da pandemia. E aí eu queria comentar que quando você fala de atletas, né? O Adair, que está aí, ele até sabe. A gente vê que os estudos, a população é muito heterogênea, né? A gente tem um maratonista, a gente tem um atleta de alta performance, tem os atletas que eram aqueles que eu estava, e tem um que eu estou quase chegando, que são os atletas idosos, né? Então, cada um a gente tem que trazer aí pontos bastante importantes aí no segmento. Bom, e aí nesse sentido, eu queria comentar que existe febres de modas, né? Olha só que interessante isso. Adoro quando você vem trazer essa questão do atleta, porque nós, profissionais farmacêuticos, ficamos na perspectiva de outros problemas de saúde e a suplementação associado a esse sinergismo, otimização clínica, etc. E a gente deixa de lado esse grupo, né?
de usuários, de possíveis clientes ou pacientes, né, não com problemas de saúde, que requer, porque, por exemplo, foi em alguém que falou para usar os termogênicos, né? Eu queria trazer um pouquinho, se você puder comentar um pouquinho mais sobre essa classe. E não é para todo mundo, né? Não é para todo mundo, e aí sim a gente vê a busca de outros profissionais da saúde, médico, farmacêutico, por conta desse desequilíbrio mesmo, né, que você trouxe. A cafeína, por exemplo, se alguém já tem predisposição à anemia, pode estar prejudicado. Vai tomar essa cafeína, ou mesmo tomar o café, tem que ter aquela questão de pelo menos 2 horas depois da alimentação, né, para não prejudicar essa absorção, enfim. Você gostaria de comentar um pouquinho mais sobre a sua experiência com os termogênicos, que a gente vê assim os eventos adversos aí muito ao olho nu, né? Que todo mundo tem um episódio. Isso. Obrigada, Max. Que isso, Patrícia. Então, vê. Primeiro, e até recomendo isso a vocês também, tá? É a classe que a gente mais tem que ter atenção na prescrição, porque é a única potencialmente fatal. Então, se o paciente, sei lá, por alguma crise ou alguma coisa, e ele quiser tomar todas as cápsulas, vai ter um fim trágico. Então, antes de prescrever um termogênico, eu avalio muitas variáveis. Então, eu avalio, por exemplo, eu lido muito com o paciente obeso. Quase todo obeso é hipertenso. Já automaticamente descartou o termogênico, tá? Se o paciente tiver gastrite, úlcera, dispepsia, já descartei também. Então, eu te confesso que é uma parcela mínima que eu prescrevo termogênico. Tendo em vista essas questões, sabe? O que eu observo é que eles têm uma sede pelo resultado, assim, eles adoram o resultado de um termogênico, mas eles têm que entender que esse resultado, primeiro, ele não pode ser contínuo, porque vai aumentar muito a demanda cardíaca, por isso que eu disse que tem que fazer uma pausa de pelo menos 15 dias, né, entre um protocolo e outro, e que também muito do termogênico se deve ao placebo effect. Então a gente já fez muitos ensaios lá quando eu estava na universidade, em Alagoas, que era com bochecho de cafeína. Então acredite que quase não houve diferença estatística entre o bochecho de placebo e o bochecho de cafeína. Então muito se associa ao fato de estou usando algo que vai potencializar bastante o meu desempenho. Então isso aumenta consideravelmente isso aqui. Então é tanto que existem recursos ergogênicos não administráveis, que a gente fala, que são música, é um recurso ergogênico. Então, né, eu, por exemplo, adoro correr com música. Boto um fone e tô aqui, né? Já se eu for malhar... exatamente. Já vê que loucura. Já se eu for malhar com música, eu perco a contagem. Então, assim, já não é mais um recurso ergogênico na musculação, tá? E eu me desconcentro. Ou, por exemplo, um personal. Às vezes um personal já é um recurso ergogênico, porque talvez ele te ajude no exercício que você sozinho talvez não conseguisse. Então são recursos extra. O termogênico tem muito efeito placebo, tá? Claro, ele vai desempenhar muito efeito fisiofarmacológico, vai. Sobre fadiga, sobre melhoras dos níveis de AMP cíclico, que vai estar em diversos tecidos, no restabelecimento de glicogênio, enfim, vai. Mas esse placebo effect ele não pode ser descartado. Tá? Então, existe também essa parcela. E dentro dos suplementos, além da cafeína, vou botar aqui no chat. Tem alguns, por exemplo, Citrus aurantium, já deve ter ouvido falar, que é uma laranja amarga. Tem um L+, que é uma alga. Eita, I+. É uma alga que tem altos níveis de iodo, que tem sido prescritas de 200 a 1000 miligramas. E que vê 200 miligramas desse extrato equivale a 100 microgramas de iodeto. Por ano, né? Então, assim, mas tem sido prescrito. Ou ainda, Meat Burn, que é o da moda. Como você falou, Meat Burn é um da moda, que é de 50 a 100 miligramas uma vez ao dia. Tem muito mecanismo intracelular via PGF-alfa, via MPK. Tem sido uma febre. E o Sindura. O Sindura é mais para potencializar exercício. Caríssimos esses, tá? E assim, tem sido e tem implicado em resultados absurdos. Absurdos. Algumas vezes eu recebo amostras. Então, por exemplo, o Sindura eu recebi uma amostra. Meat Burn não, L+ não, Citrus não.
O Sindura eu ganhei de uma manipulação. Para você ter noção do valor, 30 cápsulas custa em torno de 350 a 450 reais. Então não é um ativo dos mais baratos. E assim, acredite, em 30 dias, eu estava com personal e tal, eu ganhei 3,5 kg de massa magra. É algo assim extraordinariamente impossível dentro de um contexto para um suplemento. Sozinho eu tenho certeza que isso eu não conseguiria. Então assim, muito disso se deve ao efeito do Sindura, que é uma patente de uma planta asiática, né, duas plantas asiáticas. Então, esses são alguns ativos termogênicos, essas, com exceção do Sindura, que tem sido da modinha e que a eficácia tem sido questionada ou ainda levantada. Está sob farmacovigilância, tá? Mas a cafeína continua sendo aquela de maior evidência, como eu comentei, citros, pimenta, gengibre, tá? Então, esses também são os mais, né, antigos dentro do contexto de termo, tá bom? E quando vocês notarem uma observação também, por exemplo, pacientes meus chegam com termogênicos, um pozinho verde, com duende na capa, assim. Minha gente, como é que você usa um negócio desse? Ou outro chegou com um pote, vamos imaginar aqui como se o meu copo fosse... Tem assim, Demon. Cara, como é que tu usa um suplemento chamado demônio? Me diga. Então, assim... então, tem que ter um bom senso. Então, como às vezes eles não têm orientação, porque quando você vai para uma loja dessa, você não é atendido por um profissional de saúde ou capacitado, você é atendido por uma pessoa que precisa bater meta. Entende? Então, procurem alguém capacitado para isso, tá bom? Então, essa é a orientação que eu deixo para vocês, certo? E se vocês forem já da área da saúde, exatamente, Carol, empurroterapia, capacitem, porque eu tenho certeza, essas áreas eu escolhi por conta justamente disso. Primeiro, por uma questão pessoal de aptidão, que eu gosto. Segundo, porque é uma área que é muito deficiente, muito deficiente. E assim, eu tinha desenvolvido alguns trabalhos de revisão, meta-análise, enfim, de suplementos importados que ainda não chegaram no Brasil, que têm eficácias bem interessantes, ou fazendo comparativos entre proteína vegana e proteína não vegana. Tem bastante coisa na literatura já bem descrita. E é isso, tá? Então, esse é um pouquinho desse mundo, Patrícia. Muito bom, muito bom. Ansiosa pelo seu curso. Bom, pelo adiantado da hora, né? Esse evento acaba ao meio-dia, até, né? Que é tradicionalmente esse horário. Eu queria pedir que quem tenha mais alguma pergunta, ou o professor deixou tanto a rede social dele como um e-mail para entrar em contato, né? Então ele sempre se coloca à disposição e se coloca mesmo, foi assim que a gente se conheceu. E Claro. não foi? E mais uma vez, muito, muito obrigada. É sempre excelente, sempre aprendo muito te ouvindo. Tá certo? Então, em nome do SIG, Cuidado Farmacêutico, em nome da professora Karine, que é a mentora desse evento, e mais uma vez eu digo, me sinto honrada de poder estar aqui debatendo com você esse assunto. Eu agradeço imensamente a sua disponibilidade. Tá certo, Max? Tá Um joia, Patrícia. abraço. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado a todo Eu que mundo. agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.